Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui no momento que vocês estejam assistindo esse vídeo, fazer um resumo da aula de ontem, para que vocês que não tiveram a oportunidade, né? Então, primeiramente, me apresentar, sou o professor Ramon Silva, esse aqui é meu contato de telefone, inclusive está no grupo de WhatsApp aí, meu e-mail pessoal, caso vocês necessitarem estar mandando algum arquivo, apresentação para mim. Minha formação é administração, também sou técnico de produção e de segurança, também atuo na área da qualidade. Experiência, passei por algumas empresas, mas a última que estou nesse momento é a Mopclean. Ela trabalha aqui dentro do polo petroquímico, especificamente aqui na Braskem. Aqui está um cronograma de nossas aulas, nossos encontros, né? Então ontem foi nosso primeiro encontro, falamos um pouquinho de análise e percepção de risco. Aí depois tem os outros dias do nosso cronograma, se a gente analisar os 4 primeiros encontros serão aulas normais, né? Aí a partir do 5º dia, que é 1º de março, teremos uma revisão sobre essas aulas e dia 8 de março faremos uma avaliação. Aí a partir do dia 15 acontecerão algumas apresentações. Essas apresentações, ela vai ser num intervalo de 5 a 10 minutos, é suficiente. E aí, como é que vai funcionar? Aqui tem uns temas, vocês escolhem o tema que vocês querem apresentar. Pode ser repetido? Pode. O importante é que você me passe com brevidade qual o tema que você escolheu, para que a gente formalize aqui o dia certinho que vocês vão apresentar. Aí no 12 de abril teremos a revisão sobre as apresentações, os temas, e no dia 19 fazemos a última avaliação e encerra esse momento aqui. Como é que vai ser avaliado, né, as apresentações? Vai ser muito simples. Se no final da apresentação eu disser que foi excelente, significa que a nota é 10 da apresentação. Se eu disser que foi muito bom ou muito boa a apresentação, essa nota ela vai variar de 9 a 9,9. Se eu falar que foi bom, né, essa nota ela vai variar de 7 a 9. E se eu disser que foi regular, isso significa que a nota ela vai ter uma variação de 5 a 7. E se eu falar que foi ruim, essa nota ela vai variar de 0 a 4. Análise e percepção de risco, né? Então, para a gente aprimorar essa questão de percepção de risco, a gente precisa de fato fazer um exercício de nossa mente, né? Então a gente vai ver o conteúdo, mas aqui a gente vai fazer alguns exercícios. Então, percepção de risco, é importante saber que cada um percebe risco de maneira diferente. Cada um tem uma maneira de enxergar diferente. Ou seja, a percepção de risco ela varia de cada um de nós. Para melhorar a nossa percepção de risco, devemos estar atentos às regras e procedimentos de trabalho. Todo procedimento que é criado, toda regra que está colocada foi com base em algum evento que aconteceu ou básico em alguma coisa que poderia dar errado. Então vamos ver se vocês têm uma boa memória, que sempre é falado sobre esses 3 pontos: perigo, risco e salvaguarda. Será que vocês lembram os conceitos? Então, perigo é uma fonte, né, com potencial de causar danos aos elementos, seja pessoas, propriedade ou meio ambiente. Por exemplo, aqui o jacaré. O jacaré é um perigo, né? Por si só, ele é um crocodilo, é um perigo. E o que é o risco? É a interação do elemento perigo com, no mínimo, um dos elementos, que seja a pessoa, a propriedade ou o meio ambiente. Então, a partir do momento que tem um perigo e eu tenho interação com esse perigo, isso aqui é chamado de risco. Então o perigo ele sempre vai existir, talvez em qualquer ambiente, né? Qualquer lugar vai ter perigo, mas só a interação que é chamado de risco. Então quanto mais eu participo, quanto mais eu me aproximo do perigo, meu risco ele aumenta, né? Quanto mais eu fico distante do perigo, a probabilidade diminui. Então, o risco vamos nortear com as probabilidades.
de algo acontecer ou não. Isso vai depender da minha interação. E salvaguarda é toda e qualquer barreira que evite a interação entre os elementos, como pessoa, meio ambiente, patrimônio, com o perigo, né? Então, algo que faça com que proteja. Naquele caso ali do jacaré, uma salvaguarda eficiente seria o quê? Colocar ele num ambiente fechado, que talvez a pessoa ela possa até enxergar o jacaré, mas como ela está num ambiente fechado, não tem risco de causar um dano. Então, o que é percepção de risco? É a capacidade de conhecer e administrar os perigos a qual a pessoa está exposta a um dado ambiente, seja na empresa, na escola, trajeto para casa, da casa para a empresa e vice-versa e outros. Então, a todo momento, se a gente for analisar, a gente precisa estar atento para não ser pego de surpresa, né? Por um evento indesejável em todos os aspectos, em qualquer ambiente. A gente não pode estar a nenhum momento com a guarda baixa, né? Principalmente em empresa, que tem muitos elementos que traz por si só um perigo. Então, a maneira como perceber um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento, né? Então, vamos ver se vocês conseguem perceber algumas coisas, né? Talvez outra pessoa não consiga. Qual é a primeira coisa que você vê ao olhar essa imagem? Primeira coisa. Anote essa informação para você. Olha essa outra imagem, o que é que você vê como primeira olhar assim que você consegue enxergar? Uma imagem está circulando na internet e colocando uma pulga atrás da orelha de quem a vê. A princípio, é uma família de tigres com 4 integrantes, mas existe muito mais felinos. Vocês conseguem enxergar aí? Então, aparentemente parece ser 4, mas tem muito mais aí ao redor. Então, alguns segundos aí para vocês analisarem se vocês conseguem enxergar. Então, você conseguiu identificar 16 felinos nessa floresta aí? Será? 16? Se conseguir pelo menos aí perto disso, você tem uma excelente percepção, né? E você consegue identificar as 6 palavras escondidas, as palavras estão em inglês, né? Ali tem a questão de leitura, livro, que mais, né? Palavras, página. Examine essa imagem, o que é que você vê ao olhar essa imagem aqui? Qual é a sua percepção? E o que é que você vê nesse momento? Agora que exercitamos, vamos aprender como gerenciar os riscos, né? Primeiro ponto é fazer um reconhecimento da área, né, quando você entrar numa empresa, né, e avaliar os fatores e os riscos, né, especificando as medidas preventivas. Então, deve conhecer o local onde irá trabalhar e pergunte o que pode acontecer de errado aqui nesse local de trabalho. Importante pergunta, né? Então, primeiro ponto, tarefa a ser executada. Aí a gente tem que pensar o que pode causar danos nessa tarefa, né?
que é a varrição. Pode gerar poeira, né? Possibilidade da ocorrência de um evento, ou seja, inalação de poeira, pode acontecer. E aí vem a consequência, né? Lesão pessoal ou perda de material, ou seja, contaminação, né? E o quinto é fazer uma salvaguarda para que isso não aconteça. É o que? Usar uma máscara a fazer esse tipo de atividade. Então, o primeiro ponto é identificar, depois priorizar, planejar, divulgar, atualizar e monitorar. Vamos exercitar mais. Identifique nessa imagem aí os perigos e riscos. Observe esse setor de trabalho. Quais são os riscos que tem aí, os perigos presentes nessa área? E esse setor de trabalho? Imagine os riscos e perigos nessa atividade. Olha aí, o que poderia acontecer, né? Se a gente não tiver uma percepção diferente de enxergar isso que o outro não consegue visualizar. Algumas ferramentas importantes. Temos análise de risco, que é uma ferramenta que é bem utilizada. Toda atividade que for acontecer tem que ter uma análise. Temos ferramenta para identificação de possíveis desvios, né? Como análise de risco, auditoria, inspeção. A AST, que é uma ferramenta que algumas empresas utilizam, que é a análise segura da tarefa. Para cada tarefa tem que fazer uma análise de segurança. Checklist de inspeção, né? Sem fazer inspeção do equipamento, do maquinário. APR, análise preliminar de risco, que é muito parecido. E o diálogo comportamental, né? Conversar com pessoas, talvez se ele tiver com a percepção um pouco baixa sobre riscos e perigos, conversar com ele, ter um diálogo comportamental para entender o colaborador, a colaboradora, né? Fazer inspeção integrada de SSMA com outras pessoas, em outras áreas diferentes. Auditorias são importantes. Observação da execução da tarefa também. E as 5 portas que dão acesso a acidentes. Primeiro é a pressa, né? Faz com que se ignore e esqueça os passos de procedimento seguro quando você está com pressa. Improviso, com certeza, né? Pelo uso, métodos de ferramentas, dispositivos, procedimentos incompletos, inadequados e certamente adaptar ferramentas ou máquinas para a execução do trabalho. Autoexclusão, está diante de um risco e se omitir, pois não é problema seu. Imagina essa cena aqui, você está enxergando, mas você faz de conta que não está vendo nada. Você está agindo com autoexclusão. E outra é a exceção. Abrir uma exceção para as atividades de risco, pois se trata de um serviço tão rápido que não vai acontecer nada. Será? E o quinto é o presumir, né? Entender e acreditar que não causará acidentes, baseando-se em probabilidades. E ele tem a convicção que aquilo ali não vai dar errado, pela probabilidade dele, né? Já fez várias vezes. E não deixe aos inimigos da percepção, não dê chance, né, aos inimigos da percepção de risco. Então, nunca deixei de realizar a leitura de análise de segurança. Nunca ache, né, que a rotina é sempre igual, que ela muda constantemente, tem que fazer análise sempre. Nunca ache que isso nunca vai acontecer com você. Nunca aposte nas possibilidades, tipo a roleta russa. Nunca trabalhar com pressa. Nunca realize uma atividade para a qual você não foi treinado. E não seja indisciplinado, né? Não use da indisciplina, né? E nunca descuide dos pequenos detalhes.
Então, esse tem uma análise de risco da tarefa, né, que é importantíssimo. E lembre-se também que o risco pode estar onde você menos espera. Menos espera. Então, vocês podem ser surpreendidos e o que nós temos que fazer? Fazer com que isso não aconteça. Perceba o risco. Esse é o principal ponto, né? A gente tem que perceber sempre o risco das atividades. Ok?